Boa tarde, obrigada, deputado, pelo convite. Acho que a sua fala de introdução ela já trouxe argumentos suficientes para que realmente a gente consiga a aprovação desse aumento de penas. A Amparo Animal tem 15 anos de existência. Eu posso trazer aqui um relato pessoal de que a gente nasceu inicialmente para trabalhar com cães e gatos. Quando a gente optou por ampliar a abrangência da nossa atuação, foi através de um convite para conhecer um CRAS, um Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, que fica no interior de São Paulo. No dia que eu estive visitando esse CRAS, eu pude presenciar a chegada de uma apreensão de papagaios que continham mais de 200 indivíduos. Indivíduos esses que precisavam ser alimentados de 2 em 2 horas e onde não existia mão de obra suficiente para que esses animais fossem, então, alimentados. E o que a gente ouviu ali nesse dia, infelizmente, é que a maioria, ou em sua totalidade, esses animais viriam a óbito, porque eles não continham pessoas e nem estrutura suficiente para dar conta de tantos animais que eram apreendidos e que chegavam todos os dias nessa estrutura. Foi aí que eu me deparei com o choque de realidade sobre como viviam os animais silvestres que eram apreendidos pelos órgãos ambientais, porque existia um desejo de consumo da sociedade para esses animais serem mantidos como pet, né, que infelizmente essa é a razão principal pela qual os animais são submetidos ao tráfico. É claro que a gente precisa considerar que seria muito melhor se a gente não tivesse a sociedade com o desejo de consumo e não procurasse por ter estes animais em casa. Inclusive, pensando por esse lado, nós já criamos muitas campanhas de conscientização justamente para a gente tentar mobilizar e fazer com que as pessoas adquiram consciência de que animais de companhia são cães e gatos, ponto. E que elas não devem querer animais de outras espécies como companhia. Então, a gente criou campanhas que trabalhavam, inclusive, o quanto as mídias digitais despertam o desejo das pessoas para terem esses animais e a importância de não exibir esses animais, e o IBAMA vem fazendo um trabalho exemplar em relação a isso, que está punindo pessoas que utilizam a imagem de animais silvestres para se promover nas mídias digitais, e, infelizmente, muitas dessas pessoas acabam adquirindo o desejo de tê-los através do exemplo que é dado por influenciadores nas mídias digitais. Então, os números são assustadores quando você, infelizmente, se depara com a realidade dos animais que são apreendidos e vem a óbito justamente por esse desejo humano que não deveria existir. E, a partir desse momento, a gente decidiu ampliar a nossa atuação para que a gente tanto recebesse animais de apreensão no estado do Mato Grosso, que é onde a gente possui a nossa base de atendimento no Pantanal. Então, a gente conhece uma realidade de lá, é onde a gente recebe animais apreendidos pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente. E, claro, em outras regiões do Brasil, onde a gente tem acesso através das campanhas e, principalmente, das denúncias que chegam até nós. Eu preciso relatar aqui, inclusive, a minha também experiência pessoal de como conheci o Roberto Cabral, nosso querido fiscal do IBAMA, que está aqui, e que foi o grande responsável por eu me envolver tanto e procurar conhecimento sobre o que acontecia com os animais silvestres na prática. Eu assisti uma matéria dele no Fantástico, em 2016, onde ele mostrava o maior traficante de animais do Brasil, que tinha sido preso 19 vezes. 19 vezes. Ele era preso e solto em seguida, como o próprio deputado acabou de citar. E no final dessa matéria, a gente vê o Roberto Cabral muito emocionado, porque ele fala sobre o desejo dele de que não existissem gaiolas, mas que, principalmente, esses crimes não saíssem impunes, né? E, infelizmente, é o que a gente vê na prática todos os dias. Situações em que os animais são apreendidos, não vão ter a chance de retornar para a natureza, porque isso exige das organizações um investimento gigantesco, um trabalho enorme, que infelizmente as organizações não conseguem atender, não conseguem dar conta. Então, hoje, quando você consegue fazer a reintegração de um animal silvestre na natureza, você trabalha com a exceção completa, né, onde, mais uma vez, acontecem investimentos astronômicos e muitas vezes, em sua maioria, infelizmente, a gente nada e morre na praia, porque os animais não conseguem chegar até a etapa da reintrodução. E muitas vezes, quando conseguem, não são capazes de sobreviver na natureza. Então, é um trabalho extremamente frustrante, né? Para quem está na ponta e conhece o problema na prática, infelizmente, a gente sabe que a realidade
dessa situação, tanto dos animais que chegam, quanto dos animais que estão submetidos a uma possível reabilitação, não é um resultado feliz, não é um resultado que a gente gostaria que fosse. Então, eu acho que é importante a gente trazer aqui que estamos discutindo algo que deveria ser óbvio para toda a sociedade, né? O senso comum de que não devemos ter animais silvestres em casa. E eu acho que nós que estamos aqui trabalhando com a problemática, e principalmente sabendo a realidade das apreensões sobre como as coisas são feitas, né? E eu posso citar aqui também um outro exemplo recente, de uma situação em que a influenciadora super conhecida, né, a Nicole Balls, teve 2 macacos pregos que ela ganhou de presente do seu marido, e a gente teve a informação de que esses animais eram traficados. Falando com ela, ela apresentou a documentação desses animais, que eram uma cópia perfeita, e que mesmo os fiscais ambientais não conseguiam diferenciar o documento oficial de um documento forjado. Para vocês entenderem o quão requintado está o tráfico de animais no Brasil. E depois tivemos conhecimento e a gente só conseguiu a confirmação de que esses animais eram traficados porque existiu um criador regulamentado de macacos pregos no Brasil. Se a gente não tivesse todas essas informações, infelizmente, seriam mais animais que continuariam em guarda doméstica, sendo utilizados nas redes sociais, exibidos nas redes sociais e influenciando o desejo de toda uma população que, infelizmente, não vai pensar em buscar um macaco regulamentado. Ele vai buscar aquele que estiver ao acesso mais fácil. E mesmo que estivesse, a gente sabe que esses animais não devem estar na companhia de pessoas, eles devem estar na natureza. Então, é um assunto muito complexo, que a gente está muito feliz de poder estar aqui discutindo e trazendo todo esse argumento para que a gente siga nesse avanço. Como bem pontuado também, isso deveria ter acontecido no início, né, quando a gente teve a aprovação da Lei Sanção, mas que bom que estamos aqui numa nova oportunidade tentando fazer com que isso avance. Agradeço imensamente mais uma vez e me coloco à disposição. Quero agradecer a presença e a participação da Juliana Camargo, reconhecendo o trabalho da Amparo Animal, a magnitude, o nível de organização e aproveitando aqui, quando eu falo do nível de organização, não obstante a isso, uma entidade como a sua, que talvez deva ser das mais organizadas do Brasil, ainda precisa de ajuda e da participação de voluntários e daqueles que queiram colaborar. Imagina as milhares e milhares que tem pelo Brasil, que dependem, sim, da participação e da ajuda de todos aqueles que amam, que simpatizam, que respeitam os animais. Essas entidades são fundamentais e se não fossem essas organizações e protetores independentes, o problema ainda estaria maior. E aí me refiro não só aos animais silvestres, mas também a todos os animais.